Bom dia, meus alunos queridos do meu coração. Como vocês estão hoje? Estou aqui para continuar a aula de cartografia tátil do Salé Hands-on, do 8º ano. Bom, meus queridos, vamos continuar falando sobre a importância dos mapas. Bem que já foi dito nas aulas anteriores, sobre todo esse processo, a importância. Às vezes fica um pouquinho repetitivo, mas faz necessidade de vocês atribuírem determinados conhecimentos a fundo da importância dos mapas. Que, na verdade, os mapas eles atribuem a textos que são adequados para comunicar muitos conteúdos, mas não todos, é óbvio, né? Por exemplo, os mapas e gráficos, eles armazenam informação espacial, ou seja, aquela informação espacial abstrata ou estruturada. Correto? Pô, professor, como assim? Abstrata ou estruturada? Bom, lógico, você não vai pegar uma determinada cidade e essa cidade não vai caber num papelzinho, certo? Ou numa folha, ou numa cartolina. A cidade inteira não cabe ali. Que às vezes nem sua sombra cabe ali, dependendo da posição do sol e da luz que você recebe no momento. E assim, diante dessa premissa, tá? Nós temos que atribuir o seguinte: os mapas, na verdade, eles são os instrumentos indispensáveis para o aprendizado de temas relacionados ao determinado ambiente e ao território geográfico. Por que eu estou dizendo isso? De fato, alguns mapas eles têm uma representatividade na qual eles atribuem uma dinâmica matemática dentro de um mapa, representada ou numa folha, ou numa cartolina, ou até mesmo num banner. Ou seja, aquela estrutura original, ela é dimensionada, ou melhor, redimensionada, de uma forma reduzida naquele papel, com uma escala, medindo as proporções, para que apresente, de fato, uma representatividade original. Tá ok? Então, assim, não adianta nada eu falar para você, não, o mapa ele cabe ali e tal. Não. Como eu já tinha dito antes, vocês já devem ter feito representações da casa de vocês, em outras séries, principalmente no 6º ano, como eu já tinha falado antes, que na qual as imagens e essas representações gráficas, elas são importantes para você localizar. Eu falei antes que, por exemplo, Google utiliza os mapas, porque se não fossem os mapas, não teriam como fazer os chamados GPS. Hoje vocês têm os aplicativos como o Waze, o Google Earth. Vocês têm, principalmente, alguns conhecidos de vocês, ou até mesmo você aí, você tem um aplicativo de carro particular, como o Uber, 99, entre outros que existem por aí. Tá? Não só esse. Então, vale muito a importância. Eu disse também, nas outras aulas, o que de fato de forma científica, né? No caso da geografia, no caso de outras áreas correlatas, tá? o que precede da cartografia tátil, o que ela significa. Que ela pode ser definida como uma ciência, é óbvio, e principalmente a arte de transpor uma informação visual de tal maneira que na qual resulta seja um documento que possa ser utilizado também por pessoas com deficiência visual. Dentro desse contexto, essas informações geográficas elas podem ser percebidas e representadas de forma multissensorial. Bom, o que seria essa questão de multissensorial? É quando a pessoa pode sentir aquele mapa através do toque. E acaba acontecendo isso de uma forma inclusiva. Você inclui uma pessoa que tem uma determinada deficiência. Tá? E principalmente os mapas em relevo, em geral, ou seja, eles muito bem feitos e sendo atrativos, mas de fato, às vezes eles não proporcionam uma leitura tátil. Tem que ter outros tipos de informação, tem que ter uma determinada informação que possa corresponder
aquela linguagem em braille, entendeu? Então, a importância de fazer um bom trabalho, ela é evidente, ela é bem clara, tá? Por conta desses mapas táteis. Ou seja, dentro da cartografia, principalmente as representações representações cartográficas em relevo e elaboradas a partir de informações visuais nestes mapas, é possível, claro, reproduzir o sistema simbólico do mapa, ou seja, reproduzir o sistema visual por meio de linguagem tátil. As pessoas utilizam assim, mano, quais são as características, então? Como é que vamos fazer essas características no caso do tato? Como é que ela procede? Tá? Para que elas vão servir? Bom, elas vão servir de utilidades escolares, na vida diária de qualquer pessoa. Por exemplo, se você conhece alguém dentro da sua casa, um amigo que você quer explicar ou ajudar a entender a compreensão do espaço ou alguma coisa desse tipo, você pode fazer na sua casa também uma adaptação. Não só dentro da escola para ajudar o seu coleguinha, mas um conhecido, alguém que tem um problema que acarreta a necessidade de você poder transcender esse material. Tá? Aí você pergunta, mas para quem? Para quem eu vou fazer? Bom, por todos. Até mesmo para você aprender a lidar com isso, a lidar com as diferenças. Não estou falando, não, professor, você está falando que eu posso ficar cego de uma hora para outra. Não, não é isso. Você pode ajudar e ajudar a incluir pessoas com deficiência. Isso, lógico, você pode ocorrer isso. Imagina você vai dispensar um amigo porque ele não vai fazer uma amizade com uma pessoa porque ele tem um problema, porque ele é deficiente visual, ele não se encaixa, não se enquadra literalmente no seu meio social. Então, faça ele inserir. Faça ele ser inserido nesse meio social. Tá? Lógico, apesar da importância de seu uso e a disponibilidade desses materiais, que ainda são escassos para a vida cotidiana, tá? E por consequência, a sua utilização ainda é incipiente, então nós temos que acordar a partir desse momento, a partir de já. Tá? A utilização de representações gráficas táteis em classes comuns é bom para todos. Ou seja, um exemplo, né? Só os videntes, no caso, né, que chamados videntes, eles entendem melhor a representação tridimensional, tá? E o aluno, principalmente com deficiência visual, porque ele pode sentir totalmente integrado à classe. Essa é a realidade. Para as pessoas que têm, existem pessoas que têm determinados dons e tal, tem gente que acredita, tem gente que não, isso depende se acredita ou não, mas existem pessoas que atribuem, fecham os olhos, então, eu vejo isso, eu vejo aquilo, então, olha, eu estou vendo e tal. Ou seja, o deficiente visual, ele basicamente, se vocês pararem para analisar, ele fica imaginando, pensando através do toque como é aquela determinada coisa. Todo esse processo, toda essa questão, tá bom? Então, esse vídeo que eu venho fazendo é para não só para atribuir todo o processo da importância do esquema da cartografia tátil, como também para conscientizar vocês. Tá? Nós temos várias formas que podemos representar. Tá? Nós podemos fazer determinados mapas, como também a Pangeia, a deriva continental, explicando o esquema do ciclo hidrológico, com nuvens, o solzinho de uma determinada coisa, até mesmo um climograma, tá? Ou as pirâmides etárias. Isso tudo pode ser feito. Um animal, diversas imagens. Professor, e na arte? Como é que eles vão ver? Existe. Existe também. Vocês podem atrelar, pegar uma determinada arte comum, tá? Uma arte qualquer, e passar ela literalmente de forma que um deficiente visual possa tocá-la para que ele possa sentir
como é aquela imagem daquele determinado artista. Isso tudo pode ser feito. Tá? Ah, professor, e no caso do GPS, por exemplo, ou quando eu vou no... Por exemplo, existem museus que já têm, tá? Uma boa parte dos museus que já tem essa orientação de mobilidade nos museus. Eles utilizam esse processo da cartografia tátil em diversos elementos. Se vocês pararem para pesquisar aí no Google, vocês vão ver diversos museus que têm esse, esse objetivo de inserir o deficiente visual para que ele possa também estar participando daquele momento artístico, um momento que ele possa visualizar com o toque. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, a representação ela pode ser de várias formas, tanto com cartolina, quanto com isopor, você pode mobilizar, até mesmo fazer maquetes gigantescas, tá? Ou seja, o uso de maquetes, então, possibilita a restituição, no caso, daquilo que é concreto. Por exemplo, uma maquete, você vai fazer uma maquete sobre uma arte de Salvador Dalí. Você tem aquela determinada imagem, lá, tal, não sei o quê, e você pode fazer, ou até mesmo esses lugares públicos, como museus, formatar bonitinho, lá eles podem transcender aquela imagem para uma determinada maquete, para que a pessoa possa sentir o que é aquilo. E até mesmo não precisa nem ter aquela linguagem braille. Você pode até mesmo ajudar a falar e falar para ele como é que é. E ele mesmo ali, ele vai sentir tudo aquilo. Possibilita não só conhecer feições geomorfológicas, o uso da maquete, ou seja, que seria impossível, no caso, por meio de tato, né, que muitas pessoas falam, como o cânion, por exemplo, um penhasco, por exemplo, para admirar determinada beleza ou um medo. Tá? E a maquete, se você parar para analisar, ela possibilita uma visão, tá, de conjunto da coisa toda. Você mesmo já deve ter passado por alguns os pais de vocês, amigos, tios, avós, passado por determinados lugares que, por exemplo, quando foi comprar um apartamento numa determinada maquete, poxa, como é que vai ficar esse prédio? Como é que vai ficar esse condomínio? Você olha assim e tal. Existem shoppings que têm a maquete toda do shopping e você visualiza aquilo. Para quê? Para que você possa ter uma ideia de como vai ficar e até mesmo poder comprar ou até mesmo ir visitar um determinado local. Então, isso é interessante. Hoje nós temos, no caso, possibilidades tecnológicas, como ver vídeos, como ver representações de maquete, entre outras questões. Só para citar um exemplo para vocês, recente, bem recente, saiu na página, vamos falar de um pouco de futebol, tá? Saiu na página do Clube de Regatas do Flamengo, um time que tem aqui no Rio de Janeiro, saiu uma maquete de como eles vão fazer um pequeno estádio, uma reforma ali. E os torcedores estavam falando, estavam alvoroçados, porque vai ficar muito maravilhoso, vai ficar muito lindo, porque o prefeito deu a autorização, o governador também autorizou ali um espaço, um pequeno estádio, com poucos pagantes, eles vão fazer uma grande reforma ali. Então, eles já mostraram através de uma maquete, ou seja, a possibilidade de uma visão de conjunto daquela coisa ficou muito mais viável, ficou muito mais apresentável e demonstrando como vai ficar. Vai ficar exatamente daquela forma? Sim, é para ter uma ideia de como vai ficar. Compreenderam? Bom, diante de tudo isso, eu já deixo aqui, por exemplo, que uma pessoa com uma deficiência visual, tá? Ela depende do sentido tátil, principalmente para formar conceitos espaciais, entender informações geográficas e criar, lógico, internamente, imagens daquele ambiente. Bom, professor, mas para isso o processo de transformação dos dados geográficos e até mesmo tanto em mapas como em diagramas, ou seja,
precisa ser adaptado, tá? De forma que no final do produto, ou seja, o produto final específico daquilo ali, através de uma linguagem tátil, tá? Preferivelmente combina aquele determinado visual. Ou seja, não adianta nada você fazer uma determinada... Por exemplo, você vai fazer o endereço da sua casa para um coleguinha que tem uma deficiência visual, um amigo, um conhecido, alguém que vai visitar a tua casa. Então, você faz uma maquete para ele, entrega lá, vai lá na minha casa no domingo, aí você vai lá e faz bonitinho e tal, entrega a ele. Imagina se você faz de uma maneira totalmente errada e ele vai sozinho. Existem pessoas deficientes visuais que andam sozinhos. Eu, por exemplo, eu tenho é até uma questão mais até pessoal, pensando no pessoal, não tenho tanto contato assim, por conta dessa minha questão particular. Eu tenho um irmão que ele é deficiente visual. E assim, ele, por si só, eu não tive muito contato com ele, porque ele é meu irmão, foi meu irmão parte de pai, do primeiro casamento do meu pai. E assim, eu não tenho ainda, tá? Contato com ele. Ou seja, tenho o quê? Uns 15 anos, por questões familiares, a gente dificilmente se vê, tem mais de 15 anos que a gente não se vê. Tá? E nem falo, não consigo nem achá-lo em redes sociais. Tá? Mas eu sei que ele está bem. E diante disso, ele sempre se virou, ele sempre foi na rua, sempre quis passear, tá? Sempre quis ir aos lugares e lógico, todo mundo percebia a dificuldade, os meios que ele não tinha para poder acessar determinadas coisas. Não, isso é pessoal para o senhor estabelecer... Não, não é uma questão pessoal, mas uma questão de solidariedade a uma determinada causa e, lógico, de questão inclusiva. Tá bom? Vamos dar continuidade. Na verdade, vou falar da questão, que eu fico um pouquinho, até um pouco emotivo, porque a gente percebe muitas coisas que já aconteceram e acontecem no nosso dia a dia. Que depois que a gente chega a uma determinada idade, que a gente tem um pouquinho mais de consciência, um pouquinho de empatia para ver o sofrimento alheio, o que a pessoa sente. Então, é normal isso, tá? E, assim, essas representações gráficas táteis, elas, de fato, elas necessitam de técnicas de construção. E essas técnicas de construções, elas, na verdade, elas precisam não só de uma porcelana ou de um papel micropussolado, ou seja, ele pode ser feito com determinados materiais de origem artesanal, alumínio, ferro, pano, ou seja, todo, perdão, todo esse processo ele acarreta principalmente, de fato, por conta que faz-se necessário uma divisão de mecanismos para que ele possa ser identificado. Opa, isso aqui tem uma elevação, aqui embaixo na legenda está me informando que isso aqui é isso, na leitura em braille. Então, existe todo um processo que você tem que ter um determinado cuidado, até mesmo para fazer. Tá? Muitas pessoas acreditam, tá, que todo esse processo ele às vezes acarreta o quê? Uma mão de obra que não vale nada, que não vale de nada. Pelo contrário, tá? Esse processo de reprodução, conhecido como termoforme, tá? Termoforme é aquela forma que dá uma determinada máquina, um maquinário, que fica bonitinho lá para a pessoa lá que fica em braille. O termoforme, ele se dá justamente porque faz aquilo ali, faz aquele determinada imagem, uma determinada forma de braille, aquela máquina, aquele termoforme, aquele processo, tá?
de uma maquete ou uma informação é caracterizado como termoforme, tá? É o termo daquela forma utilizado, tá bom? É chamado de termoforme, tá? Lógico, professor, só existe esse processo de termoforme, de fazer na máquina? Não, tá? Existem determinadas impressoras que atribuem principalmente, você já faz no computador, o papel que se chama microcapsulado ou flex paper, que já sai assim, você já bota no computador, já tem um programa direitinho e tal, e a impressora é uma impressora que já sai aquilo ali tudo impresso, tá? O papel microcapsulado ou flex paper. Tem como fazer esse termoforme, tem como fazer essas representatividades de uma forma mais rústicas? Tem. Através até mesmo de uma determinada seringueira, ou até mesmo você utilizando um ferro num determinado relevo, o ferro de passar, você bota um pano em cima, claro, senão você vai queimar o ferro, e você passa o ferro ali em cima e ganha aquela forma que vocês também podem fazer em casa, tá? Vou no decorrer das nossas aulas, eu também vou mostrar para vocês como ele pode ser feito, tá bom? No decorrer dessas aulas, primeiro eu vou só passar para vocês tudo que tem e vou atribuir para vocês os mecanismos de chegar até fazer essa determinada atividade, no caso, não só na parte, vocês vão fazer aquela parte da cartolina, ou fazer papel 40 quilos, vão fazer um isopor, isso tudo vai ser caracterizado e vai ser feito, vai ser aprendido por vocês dentro das nossas aulas no Seller Hands-on. Bom, nós temos, claro, podemos utilizar porcelanas, entre outros materiais, tá? Geralmente, nós temos determinadas perguntas. O que, como, para quê e com que resultados a cartografia tátil ela pode nos atribuir e nos favorecer como não só como responsáveis por inclusão e não só por isso, tá? No caso, resume a essência do processo de comunicação cartográfica que começa com a realidade a ser mapeada. Como eu já tinha dito antes, a questão, como eu já tinha falado, vai ficar muito repetitivo tudo isso, mas é importante esse tipo de conscientização com vocês, tá? Em relação a representações gráficas destinadas à percepção tátil, elas precisam ser consideravelmente simplificadas. Por exemplo, você vai construir um mapa. Você vai botar aquela região tal. Vou colocar diversas purpurinas ali, naquela representação. Um exemplo, tá? Embaixo, na legenda, eu vou colocar em braille, vai estar escrito. Nós vamos, através daquela termoforme, nós vamos representar aquilo. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Vamos representar em braille para informar tudo aquilo ali. Beleza? Pois bem, na construção desses mapas táteis é comum essa recorrência, algumas recorrências de distorções, de exageros, generalizações e até mesmo de omissões de determinados lugares. Tá? Essas omissões, às vezes, elas escondem e até mesmo elas não facilitam tanto as percepções táteis. Então, fica aí para vocês uma atenção. Por exemplo, imagina só, você tem uma determinada região que você vai fazer um determinado mapa, aí você bota lá Coreia. Nós sabemos que tem Coreia do Sul e Coreia do Norte. Se você não detalhar aquilo, você vai estar omitindo uma informação. Ele só vai saber ali que ele tem a Coreia. E dali ele pode dizer que tem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Sim ou não? Sim ou não? Então, cabe esse tipo de omissão a ser algo positivo ou negativo, dependendo do que você vai representar. Tá bom? Lógico,
preferível você fazer uma grande coleção de mapas, a fazer um mapa com muitas informações. Por exemplo, uma determinada coleção, eu vou fazer só da Coreia do Norte. Vou fazer só da Coreia do Sul e depois eu vou ter percepção. E também tem o caso que você faça Coreia do Norte, Coreia do Sul e com todas as informações. Isso aí fica a critério. Tá bom? Bom, nos mapas táteis, a comunicação da informação ocorre de forma sequencial. Tá? Teve um texto, né, que ele diz muito sobre isso, que é a visão sintética e substituída pelas partes. Olha só, a visão sintética é substituída pelas partes. Compreenderam um pouquinho? Vamos lá. Para comunicar a informação geográfica que está ali naquele determinado local e os dados espaciais, tudo aquilo que está ali, alguns problemas que são evitados na cartografia convencional tornam-se qualidades. E lógico, e condições necessárias ali, tá? Para aquele determinado design de mapas táteis eficazes. Por exemplo, dentro da cartografia tátil, precisa de outros conceitos, regras, técnicas distintas. Tudo isso precisa. Se você colocar hoje, se você faz hoje, sei lá, desenha um mapa do Brasil, só com você separando as divisões das regiões, por exemplo. Você fez um mapa, não botou todos os estados, mas você só fez a circunferência, o isolamento, por exemplo, região sudeste, região nordeste, região norte, região sul, centro-oeste. Colocou ali. Para quem tem uma deficiência visual, ele quer saber qual o detalhe, ele quer saber o quê? Quais são os estados dali daquela região, por exemplo, a região sudeste. Vocês, ao observarem, vocês vão ler aquilo ali, vocês já sabem o que é, mas para quem não tem deficiência visual, para quem nunca viu um determinado mapa, nem imagina como funciona, necessita de determinados detalhes. Compreenderam? E assim, de fato, tá? No caso, algumas eliminações elas são consideráveis, tá? As reduções elas são consideráveis, a generalização tem que ser diminuída, o exagero ele não pode ser constante, não tem uma necessidade. No caso assim, poxa, o negócio tem assim, assim, um detalhezinho, por exemplo, aquela botinha lá da forma do mapa da Itália, forma de bota, não sei se vocês já repararam, no mapazinho da Itália, tá lá. Então, você sinaliza bem aquilo ali dentro da cartografia tátil, ou seja, na ampliação daquela informação, daquele detalhe. Por isso que eu pedi que vocês fizessem um pouquinho grande esses mapas, tá bom? No caso das reduções, das reduções do volume, também tem que ter muito cuidado com isso. Nas junções entre uma região e outra, tá? O deslocamento, os exemplos de simplificação de um determinado mapa, ele deve ser bem claro, bem constante, bem atribuído, bem informativo. Não assim não, vamos fazer isso assim, dessa forma, e acabou. Ponto. Tá bom? Bom, gente, dentro do conceito, vamos fechar essa parte da aula, tá? Nós temos que analisar as seguintes formas: coleta de dados e concepção do mapa, tá? São determinados pilares. Embaixo, nós vamos realização do mapa, eficácia do mapa, utilização do mapa e interpretação do mapa. Isso tudo vocês têm que atribuir não só uma questão de conhecimento, mas não é uma questão apenas de conhecimento, mas uma questão de percepção do que vocês estão vendo e como as pessoas que necessitam vão ver. A forma de inclusão
Vamos ver, tá bom? Por hoje é só. Lembrando, seleção, classificação, simplificação, simbolização, leitura, análise, tudo isso está dentro desses pilares de coleta de dados, concepção do mapa, realização do mapa, eficácia em fazer esse mapa, utilização do mapa e a interpretação. Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso, tá? Desejo a vocês uma ótima semana. Espero que tenham tido uma boa aula, tá? E ó, um beijo e fiquem com Deus.